No mundo de hoje, quem lidera com mais velocidade é que se destaca e domina o mercado. Isso é Learning Agility, é sobre esse tema que eu vou te ensinar no vídeo de hoje. Olá pessoal, eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações do time da Perfix Consultoria, e nesse vídeo de conteúdo eu quero trazer para você uma informação sobre o Learning Agility, que é um modelo teórico utilizado para avaliação de potencial, que foi desenvolvido desde os primórdios do ano 2000 por dois autores super importantes, Lombardo e Eichinger, que, naquela que viria a se tornar futuramente a consultoria internacionalmente conhecida Korn Ferry, trabalharam uma linha de análise para identificar profissionais que têm potencial para se tornarem líderes, para terem ascensão na carreira. E ao longo desse estudo, da contextualização desse referencial teórico, eles chegaram à conclusão de que um líder de sucesso, ele reúne um conjunto de características que podem ser compreendidas e mensuradas a partir de 5 construtos, 5 blocos principais, que são agilidade mental, agilidade de pessoas, agilidade de resultados, agilidade em mudanças e autoconhecimento. Então, a partir dessas dimensões, como nós poderíamos chamar, eu consigo entender e determinar se um profissional tem potencial. E por que isso é tão importante nos dias de hoje? Se você nos acompanha há algum tempo, já sabe que um grande desafio para as organizações, sejam públicas ou privadas, não importa também qual é o porte, a dimensão, o segmento, o faturamento, é um desafio geral, a formação de liderança, processos de sucessão. Nós temos que construir times, e esses times precisam de gestores, eles precisam de uma liderança forte. Só que qual é o nosso desafio? Identificar potenciais a novos líderes. Tentar trazer simplesmente profissionais do mercado, recrutamento externo, não é uma tática eficiente. Ela é cara, ela é custosa e frequentemente não dá certo. Uma boa liderança, ela também precisa ser construída a partir de dentro. Isso implica em sucessão. E para fazer sucessão, eu preciso de matéria-prima. Numa equipe com 10, 20, 30 profissionais, quem são aqueles que de fato eu poderia alocar futuramente numa posição de liderança para dar continuidade no processo de gestão, para que eu tenha perenidade no meu processo de posicionamento de mercado. E um erro crasso que é cometido muitas vezes é utilizar a famigerada muitas vezes, avaliação de desempenho para determinar potencial. Ou seja, quem tira boas notas na avaliação de desempenho é elegível a princípio para ser um novo gestor no futuro. Só que o que os estudos nos mostram é que essa não é uma boa métrica, ela não funciona. Por quê? A avaliação de desempenho, ela é super importante, mas ela é voltada para o hoje. Então, eu vou trabalhar políticas de reconhecimento naquilo que nós chamamos no RH de progressão, que é o caminhar por uma faixa salarial que eu estabeleci a partir da minha pesquisa, a partir dos meus referenciais de mercado. Mas eu não estou trocando a posição desse profissional, eu não estou movimentando ele de analista para coordenador, de coordenador para gerente. Eu estou mantendo o cargo e aumentando a premiação porque ele tem uma entrega muito legal, ele faz por merecer. Só que quando eu penso em trocar a posição, o meu ângulo de análise precisa mudar também. Não é legal utilizar o ângulo do presente para pensar no futuro. Quando eu penso no longo prazo, os critérios de avaliação precisam ser outros. E é nesse desafio que as organizações entram. Como que eu vou avaliar as pessoas para poder dizer se elas têm a capacidade, o potencial para assumir maiores responsabilidades? Porque ser muito bom no que ela faz hoje não significa que ela será muito boa para fazer outras coisas amanhã. Então eu preciso ajustar. E os estudos desses profissionais são muito interessantes porque eles mostram que nem todo profissional de alto desempenho tem alto potencial. Então, alguns profissionais vão seguir muito bem numa carreira, pensando no modelo em Y, talvez de especialização, num avanço de qualificação técnica. Eles vão ser cada vez melhores, mas numa linha muito específica de desenvolvimento. Agora, a potência para novas atribuições, pensando em liderança, condução de times, ela precisa ser medida a partir de métricas muito específicas. Existem alguns modelos de avaliação de potencial no mercado, mas o Learning Agility hoje ele vem se consolidando e sendo considerado
um dos principais, se não talvez o mais efetivo meio de prever a potência de um profissional para se tornar líder. Então, basicamente, o que esse modelo constrói é uma estrutura de avaliação que vai observar as agilidades do profissional. Agilidade mental é a forma como esse profissional lida com situações complexas. Qual é a capacidade de raciocínio analítico que ele tem, como ele combina diferentes informações para construir uma conclusão, para gerar uma ponderação nova. Agilidade de pessoas é a habilidade de interagir e colaborar com times complexos, com diversidade, com vários perfis ali combinados. Então, eu preciso ter esse trânsito, essa permeabilidade entre pessoas, entre times. Agilidade de resultado significa capacidade de entregar algo concreto a partir de um desafio claramente colocado. E a agilidade de mudanças, ela vem como um processo onde o profissional ele não tem resistência, ele tem entusiasmo quando é colocada uma necessidade de atuar num novo paradigma, num novo cenário, com novas regras, novas dinâmicas, novas pessoas. Então, essas 4 agilidades iniciais, elas são muito importantes: a mental, pessoas, resultados e mudanças. E, recentemente, foi acrescentada essa dimensão do autoconhecimento, que é considerada, inclusive, uma dimensão transversal, ou seja, é algo que permeia as demais. A capacidade de se auto-perceber, entender as suas características, no que você é bom, no que você ainda não está tão legal, e determinar para si mesmo, eu quero melhorar nesse aspecto, eu quero uma mudança, eu preciso e vou fazer isso. Essa capacidade de ter um olhar crítico sobre si é considerada fundamental e transversal para libertar as outras 4 potencialidades. Então, Learning Agility não é modismo, não é algo que foi inventado de uma forma aleatória. Ela é fruto de uma pesquisa intensa na área da psicologia organizacional, na qual, a partir de um estudo sistemático dos processos de liderança de líderes considerados bem-sucedidos, identificou-se que as suas características comuns podem ser estruturadas nesses 5 construtos. Ou seja, a partir desses elementos, eu posso inferir que esse profissional tem potência para novas atribuições. Então, essa passa a ser a nossa dinâmica de análise. Quando eu vou medir desempenho, eu vou para a avaliação clássica, eu vou olhar o profissional em relação ao que ele faz hoje. Atribuições, indicadores, resultados, legal. Só que quando eu vou medir potencial, potência para crescimento em posição de liderança, pensando inclusive em programas de sucessão, eu vou olhar para quê? Para o Learning Agility. É uma ótima ideia. Eu vou procurar medir se esse profissional tem esses elementos que são indicadores de que ele tem condição de assumir atribuições na área de liderança. Então, um profissional ele pode ser de alto desempenho e baixo potencial. Provavelmente ele permeará uma carreira voltada muito mais à especialização técnica. Ou ele pode ser de alto desempenho e alto potencial, onde eu vislumbro uma perspectiva muito interessante de desenvolvimento, e é aquilo que, dependendo do nível de desempenho e potencial, eu vou chamar de talento. Talento é alguém com alto desempenho e alto potencial. E é nesse perfil de profissional que eu vou investir mais recursos. Afinal de contas, gerenciar talentos não é algo simples, é algo custoso para a organização. Então, se for para aplicar o recurso nessa magnitude, eu preciso ter clareza e certeza do que eu estou fazendo. Preciso de um bom referencial que me ajude a compreender onde eu vou alocar o recurso e a capacidade da nossa organização. Gostou do Learning Agility? Gostou do conteúdo que nós trouxemos aqui? Acompanhe o nosso canal porque nós estamos o tempo todo trazendo material e conhecimento para enriquecer e fortalecer o seu processo de gestão de pessoas. Até o próximo!